Olá, muito obrigado por estar aqui conosco no programa Independente. O assunto de hoje é um assunto que interessa todo mundo, porque são os medicamentos como uma forma de droga, né? Alguns deles causam dependência química ou não causam. Para falar sobre isso conosco, está aqui o Rodrigo Lazzarini, ele é especialista, psicólogo, especialista em dependência química, e a Adriana Antoniazzi, que é farmacêutica. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Sandra. Obrigado obrigada pelo convite. Bem. Gente, para a gente começar a entender um pouco mais desse mundo dos medicamentos como droga, o antibiótico é um tipo de droga que causa dependência química ou não? É uma droga, mas não causa dependência química, porque a ação do antibiótico é sobre o micro-organismo que está lá provocando aquela inflamação, aquele problema. Ele não vai ter uma ação no sistema nervoso, como alguns outros medicamentos. Então, não vai causar dependência. Ele vai causar, se no mau uso, sim, uma resistência bacteriana, né? Podendo esse organismo, essa pessoa ficar com até uma certa dificuldade em curar esse problema que ela tem, se ela ficar tomando o antibiótico sempre, sem uma orientação médica, né, sem buscar uma ajuda. Adriana, sobre o anti-inflamatório, a mesma consideração, não afeta o sistema nervoso central. Os anti-inflamatórios, aí já é outra questão, né? Se a gente partir para o anti-inflamatório como um uso abusivo também, ele tem as ações, a ação, lógico, no sistema gástrico, né, que ele agride muito o sistema digestivo, pode ter um problema hepático, problema renal. Então, assim, o uso também do anti-inflamatório, que é o que acontece, né, indiscriminado, também pode trazer algum dano nesse sentido. Mas não assim, uma dependência, né? Se a gente estiver falando só do anti-inflamatório, não. Tá? E, Rodrigo, a gente sabe que tem muitas pessoas que acabam se automedicando, né? O que a gente sabe é que o Brasil não é o número 1 em automedicamento, mas tem muita gente que toma o remédio sem ir ao médico. Você, na tua clínica, na tua especialização em dependência química, já atendeu muitas pessoas que começaram a dependência por um tipo de medicamento? Sandra, olha só, eu não recebo muito farmacodependentes no consultório, mas é muito comum que as pessoas venham até o consultório para uma consulta psicológica com uma receita pronta na cabeça. Por exemplo, eu sou depressivo e eu tomo tal medicação. E aí a pergunta é, tá bom, mas quando foi a última vez que você foi ao médico se consultar? A pessoa acaba respondendo, foi há 2 anos atrás. Então, há 2 anos a pessoa está tratando da mesma questão da mesma maneira. E nós entendemos que as coisas mudam bastante, né? Então, assim, a questão da automedicação, eu estava conversando com a Adriana, é algo bastante preocupante, não só em relação às substâncias lícitas, né, que causam dependência, que são essas medicações da classe do ansiolítico e dos hipnóticos, né? Então, outras medicações também, não só em relação à dependência química, mas causam outros riscos sérios à saúde, né? Então, essa prática da automedicação, ela é bastante evidente no consultório, tá? Minha prática não é muito com farmacodependentes, não aparece muito para o consultório, até por uma questão também lícita, né? Então, as pessoas que são dependentes de medicações ansiolíticas, por exemplo, ou dessa classe dos sedativos hipnóticos, conseguem receita facilmente. Como? Né? E, Rodrigo, como psicólogo, né, qual que é a necessidade que a pessoa tem para fazer a automedicação? Ela acha que aquele remédio vai aliviar o problema dela? É sempre assim, né? É uma queixa subjetiva, então o indivíduo ele tem lá umas percepções a respeito dele mesmo, do próprio funcionamento, mas nós distorcemos muito a realidade, né? Todos nós o tempo todo. Então, as pessoas que chegam no consultório, muitas vezes já têm uma ideia delas mesmas, mas muitas vezes distorcidas, porque se aquilo que elas pensam a respeito delas mesmas fosse satisfatório, elas não estariam lá num consultório psicológico. Então, é necessário fazer um trabalho, né, em relação a essa percepção subjetiva, para poder lá identificar qual é a questão que está por trás daquilo que ela entende como necessidade, né? Uhum.
E Adriana, se existe automedicação, significa que o sistema de vendas é um pouco falho, né? A gente sabe que alguns remédios, a pessoa, o farmacêutico retém a receita, mas não é sempre que funciona assim, então. Olha, deveria funcionar assim, né? Porque esses medicamentos, os benzodiazepínicos, né, as anfetaminas, são medicamentos que são prescritos pelo médico, já estipulado o prazo de tratamento, no máximo a gente pode preparar ali para 60 dias, né, os ansiolíticos. A receita fica uma via retida na farmácia, o paciente fica com a via dele e deveria funcionar assim, né, tudo bonitinho. Aquela medicação acabou ou o paciente ele vai continuar, porque às vezes é necessário fazer o tratamento por mais tempo, né, que esses 60 dias, a lei são 60 dias, mas ele vai buscar novamente outra receita, ou o profissional vai alterar aquela fórmula, aquela medicação, ou vai continuar se o paciente estiver se sentindo bem. Enfim, ele tem que fazer aquele tratamento com o profissional, né, durante um tempo. O que acontece? Às vezes ele não acaba parando ali aquele acompanhamento com o profissional e resolve continuar por conta própria, né? Que é um risco, né? Aí começa o risco. Entendeu? Aí vem a dependência, porque se a gente falar, por exemplo, de medicamento para dormir, né, que isso é muito comum, vai criar uma dependência. Então, com porque aquela quantidade... no sistema nervoso central? Ele causa uma dependência física, né? Então, ele vai criar essa dependência no sentido que ele vai precisar ou aumentar essa dose, ou ele não vai conseguir dormir mais com aquela quantidade que ele estava tomando. Enfim, acaba se perdendo, né? E aí que começa o perigo, começa a automedicação, começa, eu vou tomar tal coisa que me falaram que parece que funciona, né? E como é comum, né? E isso é muito comum, muito comum. Como é comum, realmente. No programa Independente, a gente tem sempre a pergunta de um jovem. Vamos ver o que eles querem saber da gente. E os remédios antibióticos têm o mesmo efeito que as drogas? Adriana? No caso, esse efeito das drogas que ela está questionando seria a dependência, sim, né? Em sim. causar algum estímulo no sistema nervoso, em causar um bem-estar? Não, de forma alguma. O antibiótico, ele tem um único objetivo, que é cuidar daquele processo inflamatório que o paciente está, uma pneumonia, né? Coisas mais graves até, né? Ou só um simples amidalite, ou uma conjuntivite. Quer dizer, ele só está ali, ele só existe para cuidar do agente infeccioso. Tá. Mais nada. Né? Tá. Sabe que eu tenho um casal de amigos e que ele é usuário de cocaína há uns 10 anos e ela é usuário de remédio de emagrecimento há 20 anos, né? E esses dias o pai de um deles perguntou, qual que é o problema pior, né? Você trabalha com isso, o que você acha? Eu disse, gente, os dois problemas são seríssimos, né? Muito porque, sério. mas o problema dele é cocaína, é crack, ele tá na rua. Não, mas peraí, há 20 anos tomando remédio de emagrecimento, né? E eu me questiono como consegue, né? Onde compra, o que faz? É um problema, né? E sabe como que ela parou? Porque ele começou a usar o remédio com álcool, o remédio dela com álcool. Ela viu, né? Potencializa? O que acontece, Rodrigo? Sim, existem interações medicamentosas, né, entre medicações e medicações com álcool. Então, nós percebemos lá, no caso da associação de estimulantes, como a anfetamina com álcool, uma série de sintomas, né, inclusive indesejáveis, né, confusão mental, hiperaceleração, bem esse efeito da medicação muito potencializado, né? Casos de alucinação, então é bastante séria essa interação medicamentosa. Isso é interessante no ser humano, né? A gente, é fácil falar do outro, mas ela estava com um problema ali e ela estava alimentando já há mais tempo do que ele, fazendo uso de... porque causa uma dependência física, né? Os anfetaminas, no caso ainda usadas no emagrecimento, é absurdo, porque a pessoa, chega uma hora, ela não sabe nem se ela está tomando para emagrecer ou se é porque aquilo estava causando um bem-estar. Por que causa, Adriana? Né? Não, assim, porque ela estimula o sistema nervoso. Então, a pessoa fica, né, agitada. É lógico que para algumas pessoas
isso não era uma sensação boa, né? Então, às vezes, o médico associava até com a anfetamina um benzodiazepínico para tentar equilibrar, né? Então, ficava aquela coisa ali, sabe? Estimula e inibe para a pessoa absurdo, conseguir contornar e poder emagrecer. É lógico que, em alguns casos, quando com o profissional orientado e tudo mais, era necessário, porque a obesidade também é um problema de saúde pública. A obesidade tem que ser tratada não só por estética, né? Porque é um problema de saúde. Mas, Adriana, como farmacêutica, né, você tem essa informação, esses remédios foram proibidos, né? Sim, tem alguns medicamentos ainda, aí alguns estão voltando, né? Eu não sei como está o trâmite, mas foram proibidos, retirados do mercado, né? Por conta mesmo desse abuso, dos efeitos, né, indesejáveis que provocam, mas tem medicação para emagrecer aí e as pessoas buscam, às vezes, caminhos sem, sabe, estar com uma pessoa, com um profissional que faça uma orientação. E não adianta só tomar medicação. Sim. Não adianta. São vários... São vários, ela tem que mudar totalmente, né, a qualidade de vida dela, o estilo de vida dela, né? Então, ela vai precisar de apoio de outros profissionais também para conseguir alcançar, né, esse objetivo que seria a perda de peso, né? Não é só a medicação. Tem um outro remédio também que eu conheço bastante pessoas que acabam se viciando nele, né? Que é o descongestionador nasal. Ele também tem um efeito sobre o sistema nervoso central ou o que faz a pessoa ficar viciada nele é esse bem-estar de estar com a narina desobstruída? Não, é mais a sensação mesmo de desobstruir, né? Não no caso de... eu não sei aí se... Porque é uma ação tópica só, né? Ali, a não ser se a pessoa, lógico, colocar numa super dose, se vai ter algum efeito. Eu desconheço, mas pela sensação mesmo de aliviar e ela conseguir respirar melhor, né? Só que isso, se ela não passa, aí volta, né? Tranca tudo novamente. Então, ela tem que buscar aí um tratamento que seja eficaz, né? E tirar esse descongestionante, né? Aos poucos vai ter que tirar, porque não vai poder ficar com isso. E buscar alguma ajuda nesse sentido, né? Sim, com certeza, né? Porque senão isso vai evoluindo, né? Vai chegar uma hora que o descongestionante também já não vai ser tão eficaz assim. Exatamente, vicia, né? Vicia. Nós estamos no programa Independente de hoje conversando sobre medicamento como drogas e uma forma de dependência química. A gente vai para um rápido intervalo e já volta.